E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, a gente está aqui de novo. Sou Bruno Lima, head da parte de análise aqui de ações do BTG Pactual Digital. E hoje, mais uma vez, aqui comigo, Cadu Siqueira, né, responsável por toda a área de research do Banco BTG Pactual e também pela toda a parte de estratégia. A gente vai falar um pouquinho com vocês, né, de quais foram as principais mudanças da carteira, obviamente falando um pouco, né, do pano de fundo macro, qual foi a nossa cabeça, mas principalmente comentando as principais mudanças, né, as grandes mudanças que a gente fez na carteira Temsim, né, que é a carteira do banco, para as 10 melhores ideias de investimento para o mês de setembro. Mais uma vez um prazer ter o Cadu aqui com a gente. Tudo bem, Cadu? Fala, Bruno, tudo bom? Prazer é todo meu. Sempre um prazer estar com você e com os nossos ouvintes aí, para falar de novo sobre o portfólio desse mês de setembro e falar um pouco enfim, de tudo que está acontecendo. Tem tanta coisa acontecendo, né? O Brasil é aquela história, né? É emoção garantida. Então sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Boa, fechado. Acho que a gente pode até começar até por aí, né, Cadu? Assim, eu estava até aqui batendo papo, né? O Brasil hoje ele vive essa quase paradoxal, né, entre uma recuperação de atividade, né, que os números, tanto de resultado do segundo tri das empresas, né, enfim, os próprios dados macro têm mostrado, mas, né, ruídos, né, macroeconômicos, né, políticos que acabam, de certa forma, reduzindo, né, o ímpeto em relação a como essa recuperação de atividade impacta o preço dos ativos, né? E acho que isso é um pouco do pano de fundo do que a gente comentou no relatório de setembro. É isso mesmo, Bruno. Eu acho que o que a gente chama atenção logo no início do relatório, gasta algumas páginas falando sobre isso, é que os números da economia hoje são bons, né? A expectativa de crescimento de PIB para 2021, ela foi revisada para cima algumas vezes, ela está sendo muito melhor do que a gente esperava no início do ano. Isso tem se refletido no resultado das empresas. Então, quando a gente olha a temporada de resultado do quarto tri do ano passado, primeiro tri desse ano, segundo tri desse ano, todas essas temporadas foram melhores que a gente imaginava, os resultados foram bons das empresas listadas. Se você olhar o nível de alavancagem, de dívida, né, das empresas listadas, ela caiu bastante, vem caindo. Esse ano vai terminar num dos níveis mais baixos aí nos últimos anos, então as empresas estão menos endividadas. Acho que quase qualquer ângulo, não dá para esquecer, né, a evolução da vacinação, a campanha de vacinação vem evoluindo muito bem no Brasil. Se a gente olha o número de novos casos, número de novas mortes, tem caído de forma acelerada, de novo com a vacinação ganhando força, e isso deve continuar acontecendo até o final do ano, e com isso a economia reabre. Então, eu imagino que os resultados do terceiro tri vão de novo ser bons resultados, vão refletir essa melhora econômica, a reabertura da economia. Então, tudo nesse curto prazo, quando a gente olha para os dados econômicos, parece promissor. Por outro lado, a gente tem um barulho político muito mais forte vindo de Brasília, e ontem as manifestações e todo o debate que elas trouxeram aí para os mercados, e o nervosismo e tudo está impactando o preço das ações. Hoje mesmo a gente está vendo o Bovespa está caindo quase 3% em reais. Se a gente olhar o Bovespa em dólar, está caindo mais de 4%, então está tendo uma reação bastante negativa aos eventos. Mas acho que os eventos políticos eles não estão desconectados dos eventos da situação fiscal do país, né? Então, de novo, quando a gente olha a foto hoje, comparado com o que a gente esperava no final do ano passado, a situação fiscal está muito melhor. Hoje a gente tem uma expectativa de uma dívida PIB, né, uma relação dívida PIB muito mais saudável do que a gente esperava que fosse ser o caso no final do ano passado, mas agora começam discussões de novo sobre como tratar a situação dos precatórios, como incorporar nos números, nas contas do governo, a possibilidade de você ter um novo programa ou uma extensão ou uma ampliação do programa de ajuda social, que acho que o país de fato precisa. Muitas pessoas precisam de um suporte maior, mas isso tem que caber no orçamento, e aí tem toda a discussão sobre teto de gasto, respeita ou não respeita. Isso acaba, tanto a situação política quanto essa situação fiscal, que não deixa de derivar da situação política, acaba impactando os juros de longo prazo, né? E a gente fala sobre isso no relatório também, e que acaba impactando o preço das ações de maneira geral. Então, é um pano de fundo difícil para o investidor, porque os números
por um lado parecem bons, por outro você começa a ter já sinais mais preocupantes, inclusive com impacto nas projeções de PIB para o ano que vem, né? Então a gente já começa a ver os economistas, diversos economistas, inclusive imagino que os nossos em breve, revisando as estimativas de PIB que eles tinham para 2022, né? Ainda que esse cenário não impacte 21, mas um cenário de juros mais alto, de mais incerteza fiscal, eleições talvez super disputadas, isso tudo acaba tendo um impacto negativo nas previsões de crescimento da economia para o ano que vem, e a gente já está vendo isso ser refletido nas expectativas do mercado, né? E acho que só botando um pouco de, né, tentando adicionar um pouquinho, e fora que tem, quando a gente olha lá fora, lá no mercado externo, né, de certa forma, né, a gente tem um mundo desenvolvido, né, bem ok, para dizer a verdade, né, tanto Estados Unidos, Europa, em termos de atividade, né, nível de atividade parece bem ok em termos de recuperação. A gente tem a China que trouxe um certo ruído ali no curtíssimo prazo relacionado a algumas, né, intervenções setoriais, acabou também prejudicando de certa forma a própria classe de mercados emergentes, e o Brasil está inserido, então isso também não tem ajudado um pouquinho o Brasil nessa toada, né, além de toda a parte, né, macro, micro nossa, né, as nossas discussões aqui internas. Mas a verdade é que quando a gente olha todo esse pano de fundo, né, e já pensando um pouquinho na própria discussão da carteira, a gente já também, lá em agosto, né, Cadu, a visão já era de certa forma, né, já tinha adotado alguns ativos com um componente um pouco mais defensivo, né. Acho que assim, são ativos de qualidade, acho que de certa forma, né, a gente está priorizando isso, né, ativos de primeira linha, com uma visão de qualidade, empresas, como você bem colocou, de forma geral, o Ibovespa está desalavancado. Essas empresas, todas as empresas que estão na carteira hoje têm um perfil, né, de balanço, né, bem forte, mas já trazendo para a discussão, né, uma certa defensividade via aí, principalmente VEG e Redditor, que já estavam na carteira em agosto, a gente acabou mantendo para setembro. Também tem aquela discussão, né, que a gente não falou muito, mas tem a própria discussão do risco, né, de racionamento, que bem ou mal, né, na margem acabou aumentando um pouco a probabilidade, então a gente vai somando essas peças, né, político, risco de racionamento, desaceleração da atividade, esse componente defensivo ele também se fez presente na carteira de setembro, né? Exato, Bruno. Até isso também é outra coisa interessante, assim, a maneira como a gente está olhando o mercado, porque quando a gente olha, acompanha muito o múltiplo PI, né, 12 meses para frente, e obviamente com o sell-off que a gente viu, é uma combinação, né, a bolsa caiu e as projeções de lucro subiram, então a parte de cima, né, a parte do preço, nesse índice preço-lucro, né, a parte do preço ele caiu e a parte do lucro ele subiu, o que fez com que a bolsa, quando a gente olha o consolidado da bolsa, ela tenha ficado mais barata nos últimos 2 meses, né, 1 mês e pouco. O que pode deixar mais gente mais animada. Mas, por outro lado, quando a gente coloca o componente risco na conta, que é representado pelos juros de longo prazo, como ele subiu, acabou que o prêmio para ter ações ajustado por esse componente de risco nem melhorou tanto. A bolsa não ficou mais barata quando a gente ajusta para o risco adicional que os mercados estão precificando, né? Então, acho que esse é um comentário assim, interessante para fazer, né? A gente achava barata antes, então não é que ela ficou cara, mas ela não ficou mais barata ainda, apesar da queda do preço das ações e da subida do lucro, porque o componente de risco piorou. A gente, de fato, como você bem falou, a gente já tinha no mês passado tentado dar uma cara um pouco mais defensiva para a carteira, muito por causa dessa piora da percepção de risco. A gente manteve a mesma cara em setembro, até a gente quando fala dos nomes, a gente até tentou fazer, a gente quando pensou setembro, a gente pensou não mudar muito esse perfil de risco um pouco menor, né, um pouco menos risco na carteira, mas também tentou buscar alguns ativos que a gente acha que são bons ativos e que sofreram muito recentemente, então ficaram mais baratos relativamente. Então a gente também tentou pesar isso na hora de compor a carteira de setembro. No mês passado, quem acompanhou o Tencin vai ver que no mês passado a gente caiu, até o Tencin caiu um pouco, mas muito menos do que os índices, tanto o IBX quanto o Ibovespa, e nesse início de setembro a gente também está caindo um pouco menos do que os índices, acho que porque a gente tem um perfil um pouco mais defensivo para as carteiras. E aí falando um pouquinho já das mudanças, né, Cadu, como você bem citou, acho que nesse teu ponto de ativos que parecem precificar, né, um cenário razoavelmente ruim, né, vamos colocar desse jeito, obviamente no seu negócio ali específico, no seu setor,
entra a B3, né, que a gente trouxe para a carteira, teve aquela percepção de concorrência maior, né, por parte do mercado. O ativo sofreu, né, bastante recentemente, parece que já incorpora um cenário negativo. Óbvio que é um ativo que tem, né, de certa forma, né, ele tem um beta maior, né, a bolsa é quase ela com ela mesma, né, quase um Zé com Zé aí nessa discussão, mas um ambiente, obviamente, um pouco mais, né, avesso a risco, ele traz, né, uma certa complexidade para o case. Por outro lado, o preço chama muita atenção, né, de forma geral. Então, né? falando um pouco sobre B3, quando a gente chegou no final do mês passado, a gente observou que B3 havia caído no ano mais 30%. Então, teve uma performance bastante ruim. Como você disse, algumas razões são medo de aumento de competição, algum medo de contingências adicionais e de fato, a B3, também como você bem colocou, Bruno, ela é um reflexo do mercado. Então, na hora que o mercado piora, as ações da B3 tendem a sofrer. O que a gente acha é que, primeiro, ajustou muito, né? Os preços ficaram muito mais baratos agora, depois desse sell-off. E depois, esse ambiente que a gente está vivendo é um ambiente de volatilidade, muita volatilidade, o que significa volumes elevados, né? Então a gente acha que os volumes da Bovespa vão se manter elevados nos próximos meses em função dessa volatilidade adicional, com preços mais ajustados. Então a gente achou que pudesse ser uma boa oportunidade de ganhar exposição à Bolsa nesse ambiente de volatilidade maior. Perfeito. E eu acho que, de certa forma, é um papel que, de novo, a operação é sólida, né? A gente não é uma operação sólida. Gera bastante caixa, né? Acho que o pessoal também esquece um pouco, né? Assim, a B3 é uma empresa que é isso, o negócio dela é volume, né? Seja no à vista, seja no derivativo, e qualquer movimentação por parte dos participantes do mercado de tomar risco ou reduzir risco passa por realizar a operação. E isso é o modelo de negócio da B3, né? Então tem essa discussão também. Acho que outro ativo que vai na linha, né? Aí é um misto de capturar, né, uma boa, entre aspas, uma boa parte do mercado doméstico e também uma parte positiva do mercado externo é Gerdau, né, que volta para a carteira depois de algum tempinho. Né? Estados Unidos com spread metálico, né, bem alto, né, a diferença entre o preço de aço vendido e o custo de sucata, mercado doméstico com a parte de construção civil também muito forte. Né? Então o Gerdau voltou para a carteira também pela questão de valuation se juntando à Vale, né, Cadu, que também, de certa forma, ajuda a compor, né, uma diversificação / proteção para a carteira. Né? Nessa discussão do ativo, tem uma parte importante do componente em câmbio, dada a operação de Estados Unidos. Né? Exato. Eu acho que Gerdau, primeiro é isso, o papel muito barato, né? Negocia perto de 3 vezes EBITDA. Continua crescendo. E os preços de aço internacional, os preços do aço no mercado internacional, eles parecem que estão razoavelmente bem suportados pela decisão recente da China de cortar a produção de aço na China, até por questões ambientais. Então, apesar da queda do minério de ferro, que reflete uma redução, possivelmente uma redução na demanda global por minério e por aço, por outro lado, como você tem uma redução da produção de aço na China, isso acaba gerando uma escassez do metal e portanto, o suporte de preço, né? Então, como você bem falou também, ele adiciona um pouco de exposição para fora do Brasil, que é bom nesse momento, né? Nesse momento de incerteza, junto com o Vale, que já era já há algum tempo vem sendo o nosso papel que é a global economy, né? Que é para a economia fora do país, a economia global. A gente coloca a Gerdau, que uma parte dela é produção local, mas uma parte eles operam muito, tem uma operação muito grande nos Estados Unidos, né? Então, uma parte disso é capturada, desse crescimento potencial do mercado americano é capturado através de Gerdau. Então, a gente achou que era um ativo que, de novo, oferecia preço baixo, ainda crescimento de top line, algum suporte de preço e uma exposição fora do país, e daí a gente achou que era uma boa ação para a gente ter na carteira. E fechando a carteira, Magalu também, depois de muito tempo fora da carteira, volta também nessa visão de um ativo de qualidade, na nossa opinião, um vencedor de médio e longo prazo para o setor de varejo, principalmente pela própria consolidação no varejo online, mas também tem uma exposição à própria discussão de reabertura do varejo físico, apesar de, obviamente, né, o mercado, como a gente tem falado, né, os ativos mais ligados à economia doméstica estarem na margem, né, sofrendo um pouco mais pela própria discussão do aumento dos ruídos políticos, a própria curva de juros,
mas é um ativo que chama atenção o nível de preço, mas também a própria perspectiva de médio e longo prazo, né? Acho que vai muito nessa linha. Exato, exato. Então, o Magazine Luiza também caiu quase 30% no ano. Teve um momento ali que o mercado, com a volta, com a reabertura da economia, tinha uma expectativa de que o e-commerce, né, fosse perder força, o que de fato aconteceu, vem acontecendo, né? Aqueles crescimentos de volume super fortes que a gente viu em 2020 não devem se repetir esse ano. Então, mas isso já estava esperado, né, de certa forma, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. De fato, vem acontecendo. Até acho que menos rapidamente do que o mercado esperava. Acho que a performance do e-commerce tem sido razoavelmente melhor do que o esperado originalmente pelo mercado. E ainda assim, o Magazine Luiza sofreu muito. Então, e a gente gosta, como você bem falou também, a gente gosta muito desse ativo e acha que o mercado, a essa altura, já precificou essa desaceleração do e-commerce, que é a natural, e espera uma retomada daqui para frente. Pessoal, se você quiser conhecer mais sobre essa carteira, a principal carteira aqui do Banco BTG Pactual Digital para o mês de setembro, a TEMSIM, e também a outra carteira, que é a carteira de Small Caps, clica aí nos links que está na descrição desse vídeo e também não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar um like aqui nesse vídeo. Valeu, pessoal, um abraço!